E aí, sabia que nesse exato momento existe uma verdadeira força de elite dentro do seu corpo? Agentes secretos trabalhando sem parar para manter tudo seguro. Hoje, a gente vai abrir o dossiê desses agentes, as imunoglobulinas. Olha só essa imagem. Parece cena de filme, né? Mas é uma batalha microscópica real acontecendo o tempo todo dentro da gente. E os heróis dessa história são essas estruturas em vermelho, os nossos agentes, as imunoglobulinas, mais conhecidas como anticorpos. Ok, mas antes de conhecer cada agente pelo nome, a gente precisa do briefing da missão. Qual é o treinamento, o equipamento padrão e o mais importante, qual o objetivo geral deles? Vamos lá. Essa força de elite é dividida em 5 classes principais. Pensa nelas como esquadrões, cada um com uma sigla: IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Todas elas nascem a partir dos linfócitos B e ficam patrulhando nossos fluidos, tecidos, mucosas. E a missão é sempre a mesma: encontrar invasores, que a gente chama de antígenos, e marcá-los para destruição. É um trabalho de inteligência e ataque. E como é o uniforme desses agentes? A estrutura básica é essa aqui, em formato de Y. Ela é formada por partes que a gente chama de cadeias pesadas e leves. Pensa nelas como o tronco e os braços do nosso agente. Essa forma é a base de tudo o que eles fazem. E quem é o alvo? O antígeno. Um antígeno pode ser um vírus, uma bactéria, uma toxina, qualquer coisa que o corpo não reconheça como sendo dele. Para o nosso agente, o antígeno é basicamente o vilão que precisa ser neutralizado. Certo, mas como a gente captura o alvo? Com o seu paratopo. Fica bem na pontinha dos braços do Y. Essa parte é super específica. Funciona como uma chave que só encaixa em uma fechadura. São literalmente as mãos do agente, garantindo que ele agarre o alvo certo e não erre o golpe. Beleza, com o básico entendido, tá na hora de conhecer os pesos pesados da equipe. Os 2 agentes mais comuns, mais poderosos, que formam a nossa principal linha de defesa no sangue. Primeiro, conheçam o agente IgG. Ele é tipo o soldado de infantaria da nossa força-tarefa, o mais numeroso, o mais versátil de todos. Ele usa aquela estrutura básica de Y, chamada de monômero, e fica patrulhando o nosso sangue o tempo todo, sempre pronto para ação. E aqui está o superpoder do IgG. Por ser pequeno e ágil, ele é o único que consegue sair dos vasos sanguíneos e entrar nos tecidos para lutar contra a infecção lá no local do problema. É por isso que ele é o nosso principal defensor sistêmico, ou seja, ele defende o corpo todo. Agora, se o IgG é o soldado ágil que vai para o campo de batalha, quem é que chega primeiro com força total? Conheçam o IgM. Ele não é um soldado, ele é uma unidade de resposta rápida, uma verdadeira fortaleza móvel. E dá uma olhada nessa estrutura. Exatamente. 5. O IgM não é uma unidade só. Ele é um complexo de 5 anticorpos básicos, todos unidos. É uma estrutura gigante chamada de pentâmero. São 5 agentes trabalhando em perfeita sincronia. E para que serve essa estrutura toda, né? O IgM é o mestre da aglutinação. Com todos esses braços, ele é extremamente eficiente em agarrar vários invasores de uma vez só, formando um aglomerado. Ele basicamente amarra os inimigos, o que facilita muito o trabalho das outras células de defesa que vêm para fazer a limpeza. Então, resumindo, o IgG é o defensor solitário, ágil e versátil que consegue ir até os tecidos. Já o IgM é a primeira resposta, uma unidade massiva que age no sangue e é especialista em agrupar os inimigos. Estruturas diferentes para missões diferentes. Simples assim. Bom, além da força principal, nós temos os agentes com missões muito especializadas. Eles são os guardiões das nossas fronteiras e os sistemas de alarme do corpo. Este aqui é o agente IgA, a nossa patrulha de fronteira. Repara que a estrutura dele é um dímero, ou seja, são 2 unidades de Y trabalhando juntas. E esse design não é por acaso, é perfeito para o ambiente onde ele atua. A missão do GA é proteger as nossas portas de entrada. Intestino, sistema respiratório, trato urinário, lugares cheios de desafios. E para sobreviver ali, ele tem um equipamento especial, o componente secretor. Pensa nisso como uma armadura que o protege de ser destruído por enzimas, permitindo que ele faça o trabalho de sentinela. Agora, vamos conhecer o agente IgE. À primeira vista, ele parece um monômero simples como o IgG, mas a função dele é completamente diferente. Ele não é um soldado que luta diretamente. Ele é o sistema de alarme do corpo. O IgE é raro.
mas quando age, ele faz barulho. Ele se conecta às células chamadas mastócitos e, quando encontra uma ameaça específica, tipo um alérgeno ou um parasita, ele dispara um alarme que libera uma cascata de substâncias inflamatórias. É por isso que ele é o protagonista nas reações alérgicas, mas também é fundamental na nossa defesa contra vermes. Já cobrimos os principais agentes, mas a história não acaba aqui. Ainda falta um agente bem enigmático e uma camada de complexidade que a gente mal imagina. E esse é o agente IgD, o grande mistério da nossa força-tarefa. Ele existe e está presente em várias espécies, mas, por incrível que pareça, a função exata dele ainda é um quebra-cabeça para a ciência. O pouco que se sabe é que ele parece ter alguma reação com bactérias nas nossas vias aéreas, talvez agindo como um tipo de sentinela local. Mas a maior parte da sua missão ainda é um segredo, um campo aberto para muita pesquisa. E quando a gente pensa que entendeu tudo, descobre que o sistema é ainda mais sofisticado. Além das 5 classes principais, existem subclasses, que são pequenas variações dentro do mesmo tipo de agente. Existem alótipos, que são diferenças entre as imunoglobulinas de cada pessoa, e até idiótipos, que são variações minúsculas lá nas mãos de cada agente. Isso mostra o quão adaptável e único é o sistema imune de cada um.